Oi, gente. Hoje eu vou trazer para vocês esse livrinho maravilhoso da Karen Armstrong, que é A Breve História do Mito. Para quem gosta de mitologia, é uma leitura assim agradabilíssima. É uma leitura que pode ser também introdutória e ela está recheada de informações interessantes e de uma perspectiva de uma autora que consegue pegar o aspecto humano do mito, né? A Karen, ela tem uma visão bem, como é que eu posso dizer, que coloca o mito dentro da experiência de vida da gente, né? Que coloca o mito dentro do nosso dia a dia. Eu vou ler para vocês apenas uma página deste livro. Os túmulos dos homens de Neandertal nos revelam 5 aspectos importantes do mito. Primeiro, ele se baseia sempre na experiência da morte e no medo da extinção. Eu gosto da Karen por causa disto. Ela coloca os aspectos do mito de verdade, né? Então a mitologia, ela começa a nascer dessa ideia do medo que dá quando um ser humano tomba do teu lado e não acorda mais. E aí algo acontece, mas ninguém explica. Quem é que explicava isso há milhares de anos atrás, né? Daqui a pouco o cara estava ali, daqui a pouco não estava mais. Ele não era que nem uma planta, você corta um galho e nasce outro. Então, este medo do que acontece com essa pessoa, para onde ela vai, se é que vai, né? Como ela é recebida lá, como ela não é. Esse medo é a origem do mito, que é, na verdade, um confrontamento não apenas com a vida, né? Porque quando ela fala que é o medo da morte, para você ter medo da morte, você primeiro precisa estar vivo. Então você sabe do que a vida é feita, e a vida é feita principalmente de finitude. Ela termina. E o contato com o mito é esse primeiro impacto. Segundo, os ossos de animais indicam que o sepultamento foi acompanhado de um sacrifício. A mitologia em geral é inseparável do ritual. Muitos mitos não fazem sentido separados de uma representação litúrgica que lhes dá vida, sendo incompreensíveis num cenário profano. E eu acho isso muito importante. Por quê? Porque as pessoas tendem a olhar os mitos, as histórias mitológicas, de um ponto de vista histórico. E não se faz isso, né? Quando você tenta olhar uma narrativa, qualquer narrativa que seja, que tem um teor mitológico, tentando colocar ela num cenário newtoniano, vamos dizer assim, ela perde imediatamente todo e qualquer sentido que ela possa ter. E por que isso? Justamente por causa do primeiro fato. A mitologia não serve para nos conectar com algo, vamos dizer assim, ela não serve para nos conectar com esse mundo profano, ela serve para nos conectar dentro deste mundo profano com algo que está além deste mundo. Mas para isso, você tem que estar inserido dentro deste mundo e aprender a fazer essa passagem para este mundo ritualístico, vamos dizer assim, para esse mundo sagrado, que é essa conexão do profano com aquilo que dá origem ao profano e aquilo para o qual o profano volta, né? No entanto, essa ideia ela não precisa estar carregada de uma noção de ideal, ou seja, eu não preciso de um mundo ideal, como Platão colocava, né, o mundo das ideias, para daí eu ir para este mundo. Ele pode ser concebido dentro deste mundo, só que através de um ritual. Então é justamente essa ideia pela qual o mito não faz sentido quando você tira ele do ritual. Quando você tira a ideia do sagrado dele, ele não faz sentido nenhum. É completamente idiota. Terceiro, o mito de Neandertal foi invocado ao lado de um túmulo, no limite da vida humana. Os mitos mais fortes se relacionam com o extremo. Eles nos forçam a ir além da nossa experiência. Há momentos em que todos nós, de um modo ou de outro, temos de ir a um lugar onde nunca fomos e de fazer o que nunca fizemos. Um mito trata do desconhecido. Fala a respeito de algo
para o que inicialmente não temos palavras. Portanto, o mito contempla o âmago de um imenso silêncio. Sabe quando você vive uma experiência mitológica? A gente vive uma experiência mitológica quando, por exemplo, você passa um bom tempo pensando se você termina ou não um relacionamento. E aí você termina. Aquele momento num ato mitológico. Quando você precisa dar limite para alguém que você nunca deu. Quando você precisa abrir a boca numa reunião e você morre de medo de fazer isso. Quando você decide casar. Quando você decide ter filhos. E de verdade engravida. Né? Quando no momento em que a mulher está dando à luz, ela está vivendo um momento mitológico. Porque ela está saindo do cotidiano. Ela está indo para um espaço sem palavras. Ela está indo para a experiência pura. E aqui eu me lembro do Campbell, no Poder do Mito, citando um outro autor, que eu não vou me lembrar o nome, que dizia assim: as melhores coisas da vida são experienciadas. As segundas são pensadas. E as terceiras são faladas. O que ele quer dizer com isso? Que antes do pensar e do falar vem a experiência. E a experiência é sempre sem palavras. Né? A palavra surge, o pensamento surge depois que a experiência aconteceu e começa a ser processada por nós em termos que a gente está habituado. E o mito é exatamente isso. É esse momento em que você não está habituado. É aquele chacoalhão que você leva da vida. É a morte de alguém. É o momento em que você ganha na loteria. É o momento em que você sai. Em que você se desconecta, né, daquele chacoalho, você se desconecta dessa realidade. E aí você está sem palavras, você não descreve. Tem apenas algo acontecendo e você naquele momento é apenas aquilo. Você não tem mais o teu aparato de pensamento, ideologias, crenças e blá 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 para te defender. Por isso que eu falo que a experiência mitológica, embora ela esteja dentro de um ato ritualístico, ela não necessariamente tem a ver com ideologia ou um tipo específico de crença. A crença tenta explicar a experiência mitológica, mas a experiência mitológica está muito além disso. Quarto, o mito não é uma história que nos contam por contar. Ele nos mostra como devemos nos comportar. Nos túmulos dos homens de Neandertal, o corpo é às vezes colocado em posição fetal, como se estivesse preparado para o renascimento. Caberia ao próprio morto dar o próximo passo. Entendida corretamente, a mitologia nos põe na atitude espiritual ou psicológica correta para a ação adequada neste ou no outro mundo. Então, a mitologia, né, como ela fala aqui, não é uma história, ela é uma atitude. A história nos fala sobre a atitude. E esta atitude nos coloca em contato com essa experiência silenciosa, como ela fala aqui. Eu adoro essa fala dela, né? Experiência silenciosa. Então, quando você ouve uma história mitológica, você não tem que se perguntar se isso é verdade ou não, se isso aconteceu ou não. Ou o que aquilo estava representando simbolicamente dentro do universo cultural. Essas são perguntas importantes, é claro. Mas eu, enquanto psicólogo clínico, estou tentando trazer mitologia para dentro de um contexto de saúde mental e de mudança. E dentro deste contexto, essas informações elas não são tão importantes quanto o que aquela história move em termos de energia, em termos de atitudes dentro da pessoa. De que maneira ela tira a pessoa do seu mundo comum e a lança num universo que ela desconhece para ela ter que descobrir novas coisas sobre ela. Essa é a pergunta da mitologia. É para isso que ela serve. E é por isso que ela nos toca. Quem é tocado pela mitologia, geralmente é tocado por causa disso. É algo nas histórias que joga, que pega a pessoa e conduz ela para um outro universo. E por fim, toda mitologia fala de outro plano que existe paralelamente ao nosso mundo e, em certo sentido, o ampara. A crença nessa realidade invisível, porém, mais poderosa, por vezes chamada de mundo dos deuses, é um tema básico da mitologia. Tem sido chamada de filosofia perene,
pois alimentou a organização mitológica, social e ritual de todas as sociedades até o advento da modernidade científica e continua a influenciar as sociedades mais tradicionais da atualidade. Muito bem. Este outro plano, e ela vai falar isso mais tarde no livro, né? Não tem nada a ver com teologia, no sentido moderno que a gente dá hoje para a palavra. Né? Esse outro plano é exatamente esse plano onde a gente não tem palavras. E por isso ele é sagrado, ele é considerado sagrado. Ele não pode ser dito, ele não pode ser corrompido através da memória, ele não pode ser corrompido através da fala ou através do pensamento, porque ele está além disso. Ele está muito antes disso. Entendam, gente, a mitologia não tem a ver apenas com as histórias. As histórias são pontes que nos guiam para esse mundo. Todos nós já tivemos uma experiência mitológica na vida, aquele momento em que a gente simplesmente é experiência. Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue falar, você é simplesmente ato. E isso não quer dizer impulsivo, tá? Não é um impulso no sentido patológico, vamos dizer assim, do termo. É que você está em contato com a experiência pura. Tá? Na dança, isso acontece muito. Existe um momento em que os dançarinos eles encontram esse mitológico. Eles não pensam. Eles são apenas uma sensação que se move. E essa sensação ela tem uma cognição, mas não é uma cognição como a gente está acostumado, em forma de palavra, em forma de pensamento estruturado, bonitinho, que explica e delineia alguma coisa. É uma cognição que fala da experiência. Né? Ela não fala, na verdade, porque ela é um silêncio, como a autora colocou. Né? Mas é essa ideia de experienciar a vida em sua plenitude máxima. Gente, espero que tenha motivado vocês, novamente. Breve história do mito da Karen Armstrong. Abraço para vocês e até a próxima.